Muito bom dia, né? Estamos aqui mais um dia para fazer a leitura do capítulo do livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Hoje é o capítulo de 17. E hoje é de 17 de março. Vamos lá, começar. O Evangelho em Tessalônica. E mãe? Tá bom. Vamos dar uma esperadinha que ela tá chegando aí, né? É bem aquele pequeno. Pequenininho. E aí, gente, como é que vocês estão gostando? Estão assistindo o canal? Estão ouvindo pelo podcast? Olha, eu sei que a gente ainda está organizando os áudios do podcast, tá? No Anchor e no Spotify. Mas até o final desse mês, se tudo der certo, a gente vai estar fazendo isso aí já de forma organizada, tá? Vamos aqui, né? O Evangelho, eu vou começar aqui, depois eu... O Evangelho em Tessalônica. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus, que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Paulo vai dar uma de introdutório, né? Ele chega para dar uma introdução da história de Cristo, né? Eles estão em outro lugar e tal. E como toda estratégia, a gente não chega de 80, né? A gente vai devagar. Então Paulo vai, né? Vai ter com eles o que é o vai ter com eles. Vai introduzir o assunto, né? Vai ver ali como é que é o recebimento, né? Porque a história de Cristo já está ganhando fama, né? Sim. Só que tu não pode chegar e impor. Não é assim, nada na vida é assim. Até a história de Jesus Cristo. Então ele vai chegar lá, olha, a gente vai conversar, né? Vamos ter aqui com eles um entendimento. Ele vai discutir ali, vai falar. E aí ele foi fazer isso. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas. E também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos, dentre os judeus, e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para junto do povo. E não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, chamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram até aqui, os quais Jason recolheu, e todos estes procederam contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram estas coisas, tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, os soltaram. Ou seja, alguns acompanhavam, alguns apoiavam, outros não apoiavam. E aí já estavam pegando... Oi? Já estavam divididos. Sempre teve dividido, né? É isso que a gente tem que entender. O mundo sempre teve dividido. As pessoas, elas são diferentes. Não é, ele chegou agora, ele tá com... Não, sempre foi assim. Só que aí, o fato de você meio que montar uma história para já daí denegrir é outra coisa. Então eles estavam com invejas, ou estavam ali não muito contentes, porque é outra história, né? Acaba que a história do profeta deles, né? Vai mudando. E aí já estavam até querendo colocar situações. Olha,
O Jason aí, o cara que faz umas situações aí, foi preso, pegaram ele, olha, a gente está discutindo aqui com Jesus, mas não foi nem ele. Já estão colocando ele de testa de ferro para fazer que os apóstolos fiquem mal vistos. E eles estão no comando dos romanos. Outro título aqui, em Bereia. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. E os que acompanharam Paulo o levaram até Atenas. Ó, mano, vai pegar, vai apertar o negócio aqui, vamos embora. A gente entende a palavra, mas, mano, é o povo tá vindo aí, né? Então, recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. Outro título, em Atenas. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputavam na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contentiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleio? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros, residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Este, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é o que dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. É de um só sangue, e de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscasse ao Senhor, se porventura tateando o pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também em sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas de Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependeram. Portanto, tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam:
Acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita, uma mulher por nome Damares, e com ele outros. E aqui a gente encerra o capítulo 17. Podia O pessoal ficava dividido, né? Falava e lá não estava falando de Jesus, ninguém nem sabia quem era. É como se, tipo, a história de Jesus fosse até a ressurreição. Jesus, tô pronto, acabou a história dele. É assim, gente, quanto mais perto da onde acontece a história, mais você vai ter as pessoas crendo. Mas tu vai pregar a história dele lá em Curuçá, longe da cidade nova. Tu vai ter que ir lá em Algodoal falar de Jesus. Mas quem é esse cara de Jesus da cidade nova lá que o pessoal te ressuscitou? Não, essa história. Aqui a gente é do Deus tal. A gente faz a oferenda tal. Isso aí é outro Deus aí. Tá entendendo? Esse é outro Deus. Não, o Deus. Botava o povo. E até você conversar, eu achei muito interessante o início, porque Paulo chega e vai meio que entender o meio de campo. Isso é uma estratégia hoje das grandes empresas, de professores, de negócios, da vida, da família, que é. Tu já não chega apontando, tu já não chega batendo, tu já chega assim. Primeiro eu vou lá ver como é que tá a situação. Depois eu vou agir. A mesma coisa você pode levar para relacionamento. Né? Primeiro eu vou entender porquê, depois eu vou agir. Você pode levar para o negócio. Pensavam assim, né? Outros já queriam expulsar. Sim. Outros já agiam primeiro antes de analisar a situação. É. Eu acredito que é como hoje também. Tem muitas situações que a gente acaba passando por não ter procurado entender, analisar, né? E quando a gente começa, não, em vez de a gente chegar já ir falando, já afirmando, não, vamos analisar primeiro o que foi que aconteceu, para esse cenário, para entender. E quando a gente faz isso, até muda o nosso jeito de pensar, de já chegar, já falar. Não agir por impulso. Eu já não falo. E na geração que a gente está de hoje, de internet, de mimimi, de tudo falar, né? Como a própria menina falando assim, eu tive a minha independência com 13 anos, né? E não com 20. Sabe? Tá muito rápido, as pessoas não querem nem ouvir, elas só querem se posicionar. Se ofendem muito rápido também. Não pode ser falado mais nada. Pode ser contrariada que já fica, sabe? Então, antigamente... Eu acho que tá muito fácil de levar ofensa, as pessoas estão se ofendendo muito rápido. Mas a palavra diz, né, em todo tempo, primeiro ele ia, via, depois ele falava da palavra. Né, e as pessoas acreditavam ou não. Eu acho que é aquela questão de a gente sempre fala assim, será que a pessoa vai estar aberta para ouvir isso? Né? Porque eu acredito que ele fazia isso. Não, acho que aqui dá para falar e tal. As pessoas que estavam abertas eu aceitava, outras não. Né? Isso é uma história contada por alguém que escreveu. Quantas cidades ele não foi ver que chegou lá e teve a porta fechada? Ei, tu não vai nem entrar entrou, aqui. né? Ah, negócio de apóstolo. Não, ei, pode ir embora. Que não entrou na Bíblia. Verdade. Que não foi colocado. Uma pessoa bem entendida, que nem esse outro aí que entende, agora escutar, aí que, né? Porque com certeza deve ter cidades e estados dos gregos, de Atenas, que eles não entraram na cidade. Ei, não, vocês nem vão entrar aqui. A palavra de Cristo já veio por um outro lado. Sim, eu acredito nisso também. Hoje tem locais no mundo que a palavra não pode entrar. Olha, eu já assim, lá... Não tem esses mormons? Eles vão no avião, porque eles vão daqui para pregar em outro canto, né? Se tiver uma Bíblia, pode tirar a Bíblia. Lá no aeroporto, de lá. Eu quero levar... Qual é a página que você quer? Esse cara já tem uma... locais que não pode entrar a Bíblia. Você não pode levar a Bíblia. Bem aqui pertinho. Já vi locais também que as igrejas são escondidas. Né? Porque se não for, o pessoal destrói, né? E parece assim que é um outro mundo, mas é a nossa realidade, né? A nossa realidade. O Brasil é privilegiado de você poder pregar o evangelho.
tem Você poder muita- andar com a Bíblia, pregar o evangelho onde você quiser, mas aí pra fora é completamente Bem aqui na diferente. Venezuela, né, Senhor? o meu palavista, E o meu povo ainda fala meu mal filho do trabalha Brasil, nos morros, né? A gente sabe que o ele tá pra problema do Venezuela, Brasil não é... São os mas ele governantes. tá doido pra voltar. Eu disse, por quê? No Brasil são governantes. Porque lá não pode usar a Bíblia, não pode andar com ela debaixo do braço, que nem aqui. E aí é aquela coisa, lá fora, quem decide, né, então, são os missionários, quem decide ir lá pra fora pregar o evangelho, eu disse, cara, a pessoa tem que ser muito Não, forte, porque lá tem muita porque droga, né? não é Aí não fácil. entra religião. Aí mandaram meu filho pra lá em missão. É escolha dele, né, ser missionário, como as pessoas são. Aí se ele tá pra lá com a mulher dele, o filho tá comigo, eu não deixei ir, mas foi até mesmo mandar o filho dele, porque já eu fazer outra coisa na cabeça do filho dele. Quantos anos o filho dele tem? 16. É a fase, né, aquela fase. Bem aqui na Então Venezuela. nós Tá somos doido pra voltar e tá em missão lá e não pode. Dia dos Nós somos Mortos. privilegiados de poder ouvir a palavra de Deus, expressar nossas opiniões ali. Ai, que Mas mandaram também a pra lá. gente, assim como a gente expressa nossas opiniões, enfim, em relação ao que a gente acredita, a gente também pode ajudar o outro. Não é só pegar e ficar chateado com algo que a gente queria que realizasse, mas não consegue, ou olhar para o problema do outro, só criticar. Não, apoiar também, elogiar outra pessoa, sabe? Porque é tão difícil hoje em dia ter alguém que te apoie. É mais quem te acusa, né? Quem te aponta. Porque tem gente que sabe ser na sua religião sem se meter na outra. Né? Sabe respeitar, Sabe mas tem respeitar. outros que não respeitam e acaba tendo discussão. Pensa assim, que a gente tem que respeitar todo mundo, né? É isso, gente. Muito obrigado. Hoje foi o capítulo 17. Vamos continuar amanhã. Muito obrigado. Tenha um bom dia. Acompanhe o nosso canal, se inscreva nele também. Tá Bom bom? dia. Bom dia.